de volta com o artigo 5º da Constituição da República. Vamos falar agora do princípio do juiz natural, ou seja, vamos estudar o inciso 37 da Constituição da República conjuntamente com o inciso 53. Não estudem os dois incisos de forma separada. Um completa o outro, dando origem ao princípio do juiz natural. E o que nós temos no inciso 37, juntamente com o inciso 53 do artigo 5º da Constituição da República? Vejam só, inciso 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Vejam só, ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Quem está se preparando para concursos no âmbito do Poder Judiciário deve marcar, fazer 3 asteriscos aí no princípio do juiz natural. Não que ele não seja importante para os outros concursos, ele é importante para concursos públicos de uma maneira geral. Mas, na maioria das vezes, nós temos a presença de uma questão de direito constitucional envolvendo o artigo 5º, né? E falando especificamente aí do princípio do juiz natural nas provas para o Poder Judiciário. Não poderia ser diferente, afinal de contas, a regra, o princípio, impede a existência de tribunais de exceção. Impede que alguém seja processado ou julgado a não ser pela autoridade competente, previamente instituída pela própria Constituição da República. Isso significa dizer o seguinte, gente: se alguém comete um crime no Brasil, se alguém comete um ato ilícito, por exemplo, já existe, previamente instituído pela Constituição e pelo nosso ordenamento jurídico, um juízo competente, um órgão do Poder Judiciário competente para julgar aquele crime, para julgar aquele ato ilícito, enfim, para resolver aquele conflito. Então é preciso perceber o seguinte: os órgãos no Brasil pertencentes ao Poder Judiciário e que têm a incumbência de exercer a função típica do Poder Judiciário, ou seja, o exercício da jurisdição, eles já estão previamente instituídos. Exemplo, eu tenho um conflito com a União e resolvo entrar na Justiça, ingressar na Justiça contra a União. Em regra, qual é a justiça competente para julgar causas relativas à União? A Justiça Federal. Então, se eu moro em Belo Horizonte, eu vou ingressar com uma ação junto à Vara da Justiça Federal em Belo Horizonte. Percebam que a Vara da Justiça Federal já está previamente definida como sendo a vara competente, o juízo competente para que eu ingresse com a minha ação, tá? Então, percebam, estamos falando de um princípio básico, tá? Em termos de organização do judiciário e em termos de exercício da jurisdição. Nós não podemos ter a criação de tribunais de exceção, tribunais que sejam criados após a ocorrência de um fato e para julgar especificamente aquele fato. Outro exemplo, nós tivemos o escândalo do Mensalão. Qual é o tribunal competente para julgar as questões relativas ao Mensalão? Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque está previsto na Constituição da República. É uma competência originária do Supremo Tribunal Federal julgar deputados federais no crime comum, julgar questões relacionadas, ao envolvimento de deputados federais e de outras autoridades que são julgadas pelo Supremo Tribunal Federal em um escândalo de corrupção, como foi o Mensalão, por exemplo, tá? Então percebam que quando se fala de princípio do juiz natural, a Constituição quer dizer o seguinte: já existe órgãos do Poder Judiciário previamente instituídos e previamente competentes para fazer o julgamento dos mais variados tipos de conflitos que possam aí ocorrer no âmbito da sociedade, tá? Então percebam, estamos falando de algo importante. Na apostila de Direito Constitucional, tanto eu como a professora Marcele Machado, colocamos aí diversos aspectos importantes em termos de concurso. Só que eu gostaria de destacar 2 pontos aqui da apostila, tá? Não que os outros não sejam importantes, mas 2 pontos que são extremamente comuns em termos de concurso, tá? Nós colocamos aí a seguinte observação, ó: a instauração de qualquer juízo ou tribunal especial não previsto na Constituição e, portanto, não elencado dentre os componentes da estrutura judiciária assentada no artigo 92 da Constituição Federal de 88, terá sua existência, suas decisões e seu funcionamento declarados inconstitucionais
por configurarem juízos de exceção, ou seja, órgãos do Poder Judiciário criados, mas criados de uma forma o quê? Como se fosse um tribunal de exceção. Isso não pode acontecer. Se porventura acontecer, naturalmente todos os atos e todas as decisões daquele tribunal de exceção são atos, são decisões inconstitucionais. E outro ponto é o seguinte, ó, e aí até chamamos atenção, né? Tá no quadrinho aí, ó, atenção. A proibição da instauração de um tribunal de exceção prevalece mesmo em momento de instabilidade democrática, como os casos de guerra declarada, decretação de estado de defesa ou de estado de sítio e a intervenção federal. Então, mesmo que venham a acontecer, né, guerra declarada, estado de sítio, intervenção federal, estado de defesa, isso não justifica a criação de tribunais de exceção. Não se esqueçam do princípio do juiz natural. Ninguém, né, não haverá juiz ou tribunal de exceção e ninguém será processado nem sentenciado, senão em virtude de lei. Cometi um crime? Vou ser julgado pelo órgão do Poder Judiciário competente, previamente instituído para aquele tipo de crime. Tem um conflito no âmbito da legislação civil, no âmbito da vida civil? Quem que vai fazer o julgamento? Aquele órgão do Poder Judiciário previamente definido como sendo o órgão competente para analisar aquele respectivo conflito. E assim por diante, tá? Então no Brasil não haverá juiz ou tribunal de exceção e ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. E aí a autoridade do Poder Judiciário competente. Lá em Poder Judiciário, nós vamos estudar a competência do Poder Judiciário e, sobretudo, a competência dos tribunais, inclusive do ponto de vista da competência originária dos tribunais, tá? E aí vocês vão perceber como que essa regra realmente se efetiva e está claramente disposta em todo o nosso ordenamento jurídico e principalmente na Constituição da República, ok? Bem, no nosso próximo encontro, a gente dá continuidade ao estudo do direito constitucional, falando do inciso 38 da Constituição da República. Obrigado e até mais.